Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos falar de um livro muito especial que marcou diversas gerações e abriu a porta de muitos para o mundo da leitura. Exatamente, nós vamos falar de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Bom, Harry Potter pra mim, assim como pra muitas outras pessoas, é um livro extremamente importante, pois foi com ele que eu conheci realmente o mundo da literatura, né? E assim, acabou sendo o livro que marcou essa ideia também de adaptações para o cinema, né? De obras literárias infanto-juvenis para o cinema, e Harry Potter acaba sendo até hoje uma das melhores adaptações, né? Apesar de, obviamente, alguns filmes terem a sua falha, afinal de contas é muito difícil você adaptar um livro para uma mídia completamente diferente, né? Você tem que abrir exceções, cortar algumas coisas, acrescentar outras, mas de uma forma geral, A Pedra Filosofal é a melhor adaptação no cinema, né? E até porque acaba, como é o livro mais fino, né? O menor livro, acaba sendo mais fácil de adaptar também, né? Não precisa cortar muita coisa. Mas o livro tem alguns detalhes que, mesmo numa adaptação para o cinema, não sendo extremamente importante em ocupar o tempo do filme, enfim, acaba sendo um prazer para os fãs descobrir esses detalhes sobre o mundo bruxo, né? Então, essas riquezas de detalhes, essas cenas um pouco consideradas assim, sem importâncias, é justamente o que encanta o leitor ao entrar no universo criado por J.K. Rowling, né? E assim, além de ser um livro extremamente especial para mim, fazia exatamente 19 anos que eu não lia, né? Desde a primeira vez que eu peguei os livros para ler. Curiosamente, o mesmo tempo de anos que se passa no final da saga do Harry. Coincidência? Curioso. É extremamente emocionante para o fã da saga pegar a Pedra Filosofal, abrir nas suas primeiras páginas e ler O Menino que Sobreviveu. É de arrepiar, é aquela sensação de que por mais que você tenha lido o livro uma, duas, três zilhões de vezes, parece que ainda é a primeira vez que você lê, porque você consegue lembrar os detalhes e você consegue parar e pensar, nossa, agora eu lembrei por que é tão bom, né? Que algumas coisas acabam fugindo da nossa mente com o tempo, né? E aí, quando a gente pega o livro novamente do Harry, a gente entende por que a gente se encantou por esse universo. E o primeiro capítulo já é sensacional. É uma pena que tenha sido cortado do filme, mas assim, é compreensível porque é uma parte que não traz tanto drama, né? O ponto que eles escolheram para iniciar o filme é um ponto muito mais dramático, que tem um tom muito mais místico, né? O Dumbledore e a Minerva na rua dos alfeneiros à noite. Então, assim, eles escolheram o ponto certo. Mas acaba sendo uma pena, né, que a gente não consiga ver esse início na adaptação do cinema, que é justamente a rotina dos Dursley antes do Harry ir pra casa deles, né? Eles acordam, a gente vê que eles têm uma vida bem monótona, uma vida bem cinza, sem graça, e eles se acham perfeitos e super normais. E aí é legal ver a reação do Walter a coisas estranhas que ele começa a encontrar na rua, né? Pessoas vestidas de uma forma engraçada, corujas voando toda hora, um cara vestido de forma engraçada abraçando ele, dizendo que você sabe quem foi derrotado, os bruxos brindando a Harry Potter, o menino que sobreviveu. É algo muito legal. E logo em seguida a gente já vê que o Harry tem muitos sinais de bruxaria nele, né? Quando a gente tem essa passagem de tempo, depois que o Dumbledore e a Minerva deixam o Harry lá, que eles falam realmente que o Harry vai ser famoso, que não vai existir nenhuma só criança no mundo dele que não conheça o seu nome, né? Lembrando também, gente, um detalhe muito legal é que a Pedra Filosofal apresenta pra gente, né, menciona personagens que vão ser apresentados ao longo da saga, né? Isso acaba ficando de fora dos filmes, mas no livro eles mencionam uma série de personagens que vão ser apresentados ao longo da saga, né? Então já vão deixando sinais. A J.K. Rowling ela acaba deixando migalhas ao longo da saga, direcionando o Harry para aquele final que a gente já conhece, dele ser o escolhido, o eleito, né? E aí é justamente nessa parte que a gente tem a menção do Sirius. Afinal de contas, o Hagrid traz o Harry na moto emprestada do Sirius Black. E a gente já fica, caramba, quem é Sirius Black, né? Acaba sendo uma fala cortada do filme, mas que mostra o quanto o universo é extremamente rico, né? E a J.K. Rowling, ela teve todo
o trabalho de se preocupar assim com os mínimos detalhes, né? A gente vê na lista escolar dos alunos de Hogwarts que vai ter o nome dos livros, e não só o nome dos livros, mas vai ter o nome dos autores dos livros, né? Ou seja, personagens que não vão nem existir na saga, especificamente naquela parte da história, que só vão ser mencionados realmente numa lista de material, mas que já tem uma oportunidade aí de expandir o universo. A gente tem um ensinamento aqui no livro das regras de quadribol, de como funciona a conversão das moedas bruxas, né? Então, assim, é tudo pensado nos mínimos detalhes, né? Envoltos numa leitura extremamente simples, extremamente esclarecedora, né? Muito fácil de compreender e na qual ela não perde o ritmo, né? Por mais fácil que seja as palavras, né? O vocabulário, é uma leitura extremamente que te é atrativa, né? Ela faz com que você fique hipnotizado e queira saber cada vez mais sobre esse universo. E aí, a gente tem já, né, a passagem do tempo, o Harry já prestes a fazer 11 anos, vivendo com os tios, e a gente vê o quanto ele foi maltratado pelos tios, né? Eu acho que a J.K. Rowling, ela se preocupou em mostrar muito essa questão, né? Não só por exemplo, né, uma cena que acaba aparecendo no filme, a Petúnia tingindo o uniforme, as roupas do Duda para não precisar comprar um uniforme escolar para o Harry, mas existe uma interação muito maior nos livros do que aparece nos filmes, né? A Pedra Filosofal acaba sendo o filme que mais mostra essa interação com os tios, os outros acabam diminuindo um pouco essa interação, mas mesmo assim é uma interação muito maior. Por exemplo, é deixado claro na Pedra Filosofal que o Harry vai ganhar o segundo quarto do Duda, não é porque os Dursley fizeram essa gentileza com ele, mas quando ele recebe a carta de Hogwarts, fica bem claro que a carta é destinada a Harry Potter no armário sob a escada. Ou seja, vendo isso, os tios ficam com medo de serem ameaçados, de serem enfeitiçados por conta de como eles maltratam o Harry e decidem dar pelo menos um quarto pro garoto, né? A gente tem interação também no Natal, né? Eles dão um presente de Natal pro Harry, tudo bem que é uma moeda, né? Um presente miserável, mas mesmo assim tem essa interação, né? Essa preocupação de mostrar a interação com os tios. Isso é muito importante. E desde o início mostra, né, há sinais de magia no Harry. E o Harry já acorda de um sonho na qual ele diz que sonha com uma moto voadora. Ele tem a lembrança de um raio verde. Nesse momento a sua cicatriz começa a doer, né? Então são todos os sinais de que ele é destinado à grandeza, a coisas maiores do que ele imagina. E também algumas citações do livro de que acontecem coisas estranhas com ele desde que ele era criança, ou seja, alguns sinais de que ele fez feitiços, né, uma magia sem conseguir controlar a sua magia, que coisas que ele não consegue explicar. E nós temos também a famosa cena no zoológico da cobra, né, que é uma cobra brasileira, a primeira menção do Brasil na saga, que é o sinal claro ali de que ele fez o vidro, né, da jaula da cobra desaparecer. Agradeço. E aí, depois de toda essa introdução do Harry no mundo trouxa, a gente vai começar a ser apresentado ao mundo bruxo, né? O Harry vai começar a receber as cartas de Hogwarts e no filme uma das cenas maravilhosas é justamente quando entra uma série de cartas pela lareira, né? Na qual existem zilhões de cartas no chão e ele tentando pegar uma carta no ar, né? Um dos principais sinais do porquê o Harry não foi para Corvinal, mas tudo bem, até o momento em que o Hagrid vai entregar a carta pessoalmente ao Harry lá naquela casinha daquela ilha. E assim, aí começa uma interação muito legal, que é a interação entre o Harry e o Hagrid, que a gente já vê que eles vão ser super amigos, né? O Hagrid conta toda a história da vida do Harry, dos pais, do porquê ele é famoso, né? Se treme todo ao dizer o nome do Voldemort, mas é muito legal, né? Ele faz isso pro Harry entender, saber o que tá acontecendo, saber conhecer a vida dele, né? E é muito legal também que uma das cenas, em um dos momentos em que eles estão no Beco Diagonal, o Harry vai perceber que o Hagrid vai tirar do seu bolso biscoitos para cachorro. Oi, fofo! E aí, além disso, né, nessa interação entre os dois, o Harry vai perguntar pro Hagrid por que ele foi expulso de Hogwarts e o Hagrid vai desconversar. É uma cena muito maneira, justamente porque já dá um sinal aí, né? Já é uma migalha deixada pra trás pra ser resolvida nos filmes seguintes, nos anos seguintes, que é justamente a temática da Câmara Secreta, né?
E aí a gente vai ter a apresentação, a interação real do Harry com o mundo bruxo quando ele chega ao Beco Diagonal. Ele vai comprar todo o seu material escolar, vai ser justamente no Beco Diagonal que ele vai conhecer o Draco Malfoy, né, na loja da Madame Malkin para comprar as suas vestes. E nesse momento, né, ele já vai desgostar completamente do Draco, mas ele já vai conhecer um pouco sobre Hogwarts. E sobre as casas, né, mas justamente sobre a Lufa-Lufa. E a Lufa-Lufa, né, sua primeira aparição já vai ser totalmente menosprezada, né? Então, assim, tem toda uma justificativa do porquê que ela é menosprezada pelos fãs atuais, né? A saga do Harry não colabora muito com a casa. Acho que a J.K. Rowling quis se redimir, colocando o Newt Scamander como Lufano, né? Então, não é culpa nossa ela ser tão diminuída assim pelos fãs. Além disso, vai ser justamente no Beco Diagonal que o Harry também vai conhecer o Professor Quirrell. E é uma cena muito curiosa, porque no livro é deixado claro que o Quirrell vai apertar a mão do Harry. Quer dizer, no filme ele não encosta no Harry de jeito nenhum, nem nessa cena. E no livro, pelo menos nessa cena, ele vai encostar uma única vez. É curioso, né? Talvez ele ainda não tenha sido tão influenciado pelo Voldemort nesse momento, né? Era seguro nesse momento ele encostar no Harry, mas a partir de depois não foi mais seguro. Mas acaba sendo interessante essa cena, né, dele encostando no Harry e depois o Harry se tornar uma pessoa extremamente perigosa por conta da proteção, do amor que a Lilian deixou nele, né? Ah, muito prazer. Uma fascinante matéria. Não que precise disso, não é, Potter? E em relação ao Quirrell, a gente também vai ter toda a explicação do porquê que ele é tão nervoso, né? De acordo com a história, parece que ele tentou passar um ano viajando pelo mundo, vivendo a sua matéria na prática, e aí ele teve um problema com um vampiro e com uma feiticeira na Floresta Proibida, né? A partir daí parece que ele ficou traumatizado, mas é muito provável que a ideia real mesmo é que ele acabou encontrando o Voldemort perdido ali, que se apossou do seu corpo. E aí tem também a ideia do turbante, muito legal, que conta a história do porquê que o Quirrell anda com o turbante, que ele ganhou de um príncipe africano por tê-lo ajudado, né, por ter salvado ele de um zumbi. Mas os alunos não botam muita fé nessa história, até porque, gente, o Quirrell nervoso do jeito que é muito difícil acreditar nisso mesmo, né? E uma outra questão também dessa ideia do Harry no mundo da magia é justamente a menção do primeiro-ministro. O Hagrid já menciona o Fudge para o Harry e o Fudge, desde o primeiro livro, é visto como uma pessoa extremamente atrapalhada, né? E a gente vai ver que daí pra frente é só ladeira abaixo em relação a ele. E estamos quase chegando a Hogwarts, quando o Harry está prestes a entrar na plataforma 9¾ que ele conhece os Weasley, né? É muito legal, porque a amizade do Harry com o Rony já começa aí, e nós vamos ser apresentados a Fred e George, que são praticamente os melhores, né, coadjuvantes, os melhores personagens da saga, que eles são extremamente hilários, e todo o diálogo que eles têm com a mãe nessa cena já mostra que o que eles vão trazer para a história é uma veia extremamente cômica e original. Ele não é o Fred, eu que sou. Francamente, mulher, você ainda diz que é nossa mãe. Ah, desculpe, Jorge. E é muito legal porque quando o Harry tá na plataforma, é compreensível, né? A gente consegue perceber pelos diálogos do livro que é de conhecimento público que os Malfoy, eles eram comensais da morte, né? Que eles, na época da queda do Voldemort, eles mudam de lado com a desculpa de que tinham sido enfeitiçados pelo Lorde das Trevas. É interessante focar nisso porque isso acaba não sendo muito claro nos filmes. Em nenhum momento, né? Tá claro pro público, tá claro pros mocinhos, né? Tipo, aquele cara é do time dos vilões, não tem como negar. Mas para o mundo bruxo não parece estar tão claro, até porque o Malfoy, não, o Lúcio Malfoy é extremamente próximo do Fudge. Então em nenhum momento o filme deixa claro se era de conhecimento público ou não que eles tinham lutado ao lado do Voldemort anteriormente, né? Então essa fala acaba sendo um detalhe muito importante. E aí entraremos na escola, na qual conheceremos vários personagens novos, não só os professores, mas os fantasmas. Temos a aparição do Pirraça, que é o poltergeist de Hogwarts, que ficou de fora, né? Acaba sendo muito triste. Eu acho que é um dos pontos que mais faz falta nesse primeiro filme, é não ter o Pirraça, né? Tanto para os leitores
quanto para a galera que, assim como eu, cresceu, né, é da geração Harry Potter, cresceu junto com o Harry e, consequentemente, também cresceu jogando os jogos de computador do Harry Potter. Porque o Pirraça tava sempre lá, perturbando a gente, jogando bombinhas e acabando com a nossa vida, né? Então, acaba que, assim, o Pirraça tá no livro, tá nos games, ele só não tá nos filmes, né? Só faltou essa mídia para ele ser apresentado ao público. E a gente vai conhecer as casas de Hogwarts, é muito legal a forma como o Chapéu Seletor apresenta as casas, né? E depois disso a gente tem a interação do Harry na primeira semana de aula, sendo apresentado, né? Conhecendo os professores. Isso também é sensacional, isso não foi tão tirado assim do filme, né? A Pedra Filosofal, de todos os filmes, a Pedra Filosofal é o que mais apresenta essa rotina escolar dos personagens. Os outros filmes acabam cortando um pouco isso, né? Apresentam só assim os novos professores e tal, mas mostrar a rotina, mostrar realmente o quanto a primeira semana vai ser boa, vai ser ruim, o quanto o ano letivo vai ser exaustivo ou não, isso acaba sendo tirado um pouco dos outros filmes, mas da Pedra Filosofal acaba sendo o filme que mais mostra, né, esses detalhes, até porque ele está conhecendo a escola ainda, né? E aí ele já não vai de cara com o Snape, tudo bem que o Snape não é muito simpático nesse momento, mas mesmo assim, né, é uma inimizade tão grande que o Harry aposta as coisas até errado por conta do Snape, né? Ele tem tanta certeza que o Snape é o grande vilão que se bobeasse ele ia perder zilhões de coisas, né? Existe uma série de falas do Harry no livro na qual ele fala que apostaria a sua vassoura, de que foi o Snape que deixou o Trasgo entrar, de que apostaria 12 pedras filosofais, de que o Quirrell estava sendo ameaçado pelo Snape. Cara, se ele tivesse que apostar realmente isso, ele tinha perdido. Voldemort já tinha voltado desde o primeiro livro. Nós temos aí mais um motivo do porquê o Harry não foi pra Corvinal, né? Porque a dedução dele é péssima. E aí vai ser justamente nesse momento que ele vai interagir com os personagens, com os professores, com o mundo bruxo, né? Inclusive a notícia do Profeta Diário de que Gringotts teve uma tentativa de roubo, enfim, que ele vai desvendar os segredos da Pedra Filosofal, vai descobrir o espelho de Ogezed, vai entrar na seção restrita da biblioteca e ele vai ver, por exemplo, o Quirrell falando sozinho numa sala de aula, né, que justamente ele vai pensar que é o Snape, mas é com o Voldemort. Ele vai sonhar que usava o turbante do Quirrell e o turbante falava com ele, né, então ele vai começar a ter vários sinais. E além da ideia da Pedra Filosofal, né, de toda a questão da Pedra Filosofal nesse primeiro momento, a gente vai ter o contato do Harry com o Quadribol. O primeiro voo de vassoura dele, o convite para ele ser o apanhador da Grifinória e o primeiro jogo que é Grifinória e Sonserina, né, que é a grande rivalidade ali da saga. E assim, foi um jogaço, o Harry fez uma performance incrível e a Grifinória realmente merecia ganhar, né? E a gente vai ter o Lino Jordan narrando uma narrativa nada neutra, e é muito legal porque a Minerva vai brigar cada vez mais com ele. Além disso, a Minerva é outra personagem que merecia ter todas as suas cenas adaptadas para o cinema, porque ela é incrível, né? E aí vai ser uma vitória extremamente justa, mas o Harry que me desculpe, mas aqui é Sonserina de coração. Essa casa aqui é muito Sonserina, quer dizer, mais ou menos. É um pouco complicado quando o seu gato não é muito chegado na sua casa. E depois disso tudo, a gente vai ver finalmente o trio em busca da pedra, né? Agora eles são um trio, porque eles conseguiram derrotar juntos um Trasgo montanhês e aí eles se tornaram amigos. Porque antes disso, realmente, o Harry e o Rony, eles não eram muito chegados na Hermione, e eu sou obrigada a concordar, porque a Hermione era realmente chatinha nesse início de saga. É leviosa e não leviosa. Mas aí eles vão em busca da pedra e tem algumas mudanças em relação à adaptação do filme, que é bem legal. Por exemplo, eles conseguem passar pelo fofo, porque o Harry vai tocar uma flauta que ele ganhou de presente do Hagrid. O Visgo do Diabo, você tem que passar, derrotá-lo através do Lumos mesmo, né? Você não passa simplesmente ao relaxar e ele te solta. O jogo de xadrez é fantástico, né? O Rony arrebenta, nossa, ele é um dos maiores jogadores de xadrez do mundo bruxo. E além disso, existem duas provas, 2 testes para se chegar à pedra que não aparece no filme, né? O primeiro teste é enfrentar um Trasgo
mas o trágico, quando eles passam, ele já tá totalmente nocauteado. E o outro é o das poções, que é um dos mais interessantes, que existem 2 poções certas naquela mesa, né? O resto é veneno. Uma poção vai te fazer ir adiante e a outra vai te fazer voltar. Nesse momento, a Hermione consegue desvendar o mistério, né? Ela fica com a poção que volta para ajudar o Rony, e o Harry vai, e aí ele tem, né, a revelação de que não é o Snape que está atrás da pedra, de que é o Quirrell. Uau! Né? Mas acabou sendo chocante na época para os fãs também, porque o Quirrell realmente ele tinha uma aparência muito boazinha, muito bobinha, e a gente tem sempre que desconfiar desse tipo de personagem, né? E aí a gente vai ter essa batalha pela pedra, na qual o Quirrell realmente vai morrer ao encostar no Harry, né? E o Harry desmaia após derrotar o Voldemort. Mas aí nós já estamos chegando nos momentos finais do Harry no primeiro ano em Hogwarts. Ele acorda na enfermaria, depois de toda a luta com o Quirrell, né? Ele encontra o Dumbledore lá. O Dumbledore fala que o Rony e a Hermione estavam indo na enfermaria visitá-lo toda hora, de que a luta dele com o Quirrell foi algo tão secreto que o mundo inteiro já sabe. Então ele vê que várias pessoas enviaram presentes para ele, né? Que está ali na enfermaria com ele. E é muito legal, porque o Dumbledore menciona que o Fred e o George tentaram mandar para o Harry, como presente, uma tampa de vaso sanitário. Gente, são os melhores personagens, os mais cômicos, os que têm as ideias mais absurdas e originais, não tem como negar, né? E diante de toda a situação pelo qual o Harry passou, das dúvidas que ele tem, ele vai descobrir que o Snape estudou com seu pai, e ele vai questionar também o Dumbledore do porquê o Voldemort quis matá-lo quando ele era apenas um bebê. E o Dumbledore vai desconversar, mesmo sabendo da profecia. Olha, o Dumbledore criando o Harry como um porco pro abate desde o primeiro livro e a gente não tinha percebido. Tá, gente, eu sei que depois, nos livros seguintes, o Dumbledore vai se justificar, vai dizer que não queria dar esse peso, né? Fazer com que o Harry, com apenas 11 anos, carregasse esse peso todo nas costas, mas mesmo assim nós somos obrigados a concordar com o Snape nesse ponto. É claro. Mas além disso, justamente conversando com o Harry, o Dumbledore vai dar um show de suas melhores frases, né? Frases essas que são, por exemplo, para a mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte. Ou, o problema é que os humanos têm o condão de escolher exatamente as coisas que são piores para eles. Sempre chame as coisas pelo nome que tem. O medo de um nome só aumenta o medo da coisa em si. E a verdade é uma coisa bela e terrível, e portanto deve ser tratada com grande cautela. Ou seja, gente, é nesse momento que ele arrebenta, e a gente finalmente lembra do porquê o Dumbledore é considerado um dos maiores bruxos do mundo. Mesmo assim, ele ainda criou o Harry como um porco pro abate. Mas aí nós teremos, né, a última noite em Hogwarts, as últimas festividades, o jantar de despedida, na qual a gente tem também o resultado da vitória em relação à Taça das Casas, que era da Sonserina. Mas o Dumbledore distribuiu alguns pontos de última hora. Pontos esses que a gente entende, afinal de contas, o Harry, o Ron e a Hermione salvaram todo mundo bruxo, eles mereciam esse ponto, eu entendo e aceito isso completamente, mas 10 pontos pro Neville foi apelação demais, foi exagerado, não deu. Aquilo foi muita forçação de barra. E aí, eles voltam pra casa, eles voltam pra estação King Cross e o Harry se encontra novamente com o Shield. Então a gente tem mais uma interação, mas mesmo assim o Harry se sente seguro de que ele não está indo pra casa, porque a partir daquele momento a sua casa era Hogwarts. Mas é isso, galera. Esses são os pontos de Harry Potter e a Pedra Filosofal que eu considero importante ou considero divertidos de se lembrar. Mas e vocês? O que vocês acham? Quais são as cenas que vocês gostam? Quais são os momentos que vocês acham que deveriam ter no filme? O que vocês acham tanto do primeiro livro quanto da primeira adaptação para o cinema? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima!